Bom, pessoal, já vimos o que é o movimento circular uniforme e vimos também que é preciso que tenha uma força centrípeta para modificar esse movimento. Nós vimos também a evolução dos modelos de mecânica celeste e vimos que atualmente o que aceita é que as órbitas dos planetas elas são elípticas, como prevista por Kepler, e o que dá origem a essas órbitas elípticas é a força da gravidade que foi aí proposto por Newton. Agora nós iremos estudar um pouco sobre lançadores. Vimos os tipos de órbita, né? Como que acontece a órbita dos planetas e de maneira análoga também às órbitas dos satélites ao redor da Terra. Só que para a gente conseguir lançar esses satélites na órbita, é preciso que tenhamos lançadores para conseguir fazer esse lançamento até a órbita. E aqui nós temos alguma desses lançadores. Temos aqui, por exemplo, o ônibus espacial. E essas duas imagens ao lado aí é o foguete Saturn V, que foi o foguete utilizado nas missões Apollo, inclusive na missão que levou um homem à Lua. Para vocês terem uma ideia de tamanho, aqui é o Apollo e aqui é a Estátua da Liberdade. E nesse, desculpe, na verdade aqui não é Apollo, aqui é o Saturn V, o foguete da missão Apollo. E aqui nós temos a Estátua da Liberdade. E aqui nós temos esse mesmo foguete, só que deitado. E aqui temos pessoinhas, para vocês terem uma ideia, que cabem tranquilamente muitas pessoas dentro de cada motor desse. Ou seja, precisamos de uma máquina muito forte. Por quê? Porque precisamos tirar aqui o foguete do chão, acelerar ele bastante. Ou seja, precisamos vencer, no caso, a gravidade. Então precisamos de motores muito fortes. Agora a gente vai entender como é que funcionam esses motores, como é que funcionam esses lançadores. Bom, os lançadores são veículos utilizados para levar satélites às suas órbitas. Satélites, por exemplo, satélites de comunicação, GPS, de monitoramento, satélites com aplicações científicas, telescópios e vários tipos de aplicações. E esses veículos eles utilizam foguetes como propulsionadores para vencer a gravidade, que é uma tarefa bastante difícil. E bom, aqui tem uma imagem que representa mais ou menos o que seria entrar em órbita. Eu preciso sair aqui da Terra, atingir uma velocidade muito grande e fazer o veículo entrar em órbita. Mas mais para frente iremos explicar de maneira mais aprofundada o que é uma órbita e quais são os tipos de órbita. Mas para critérios aqui para entender como funcionam os lançadores, a gente tem que compreender que o foguete ele tem que vencer a gravidade, né? E atingir velocidades muito altas. Um exemplo é a Estação Espacial Internacional. Ela está a uma velocidade de 27.580 km por hora, ou seja, é muita velocidade. E para isso precisamos de foguetes para conseguir atingir essa velocidade para fazer, por exemplo, um veículo entrar em órbita. Bom, mas como que funciona os lançadores? Ele funciona baseado na terceira lei de Newton, né, que é o princípio de funcionamento de um motor a reação. E a partir desse princípio a gente vai gerar uma força chamada empuxo que vai fazer o foguete, no caso, sair do chão e subir. Aqui temos uma imagem de como funciona um foguete. Vale lembrar que o foguete está queimando combustível, né? Para que a gente tenha uma queima, precisamos de combustível, oxigênio e calor. No caso, como o foguete ele vai para o espaço, no espaço tem muito pouco oxigênio. Então o foguete ele leva tanto o oxigênio, que no caso é o comburente, quanto o combustível, por exemplo, o hidrogênio sólido ou líquido. E aí acontece a queima, né? Quando o foguete ele acontece a ignição no solo, ele começa a queimar e essa queima, né, ela consegue seguir até o final aí, do combustível comburente. Então começa a queimar, esses gases eles são acelerados e jogados para baixo. E como uma força de reação, nós temos o empuxo. Então aqui acontece a queima na câmara de combustão, e o bocal aqui, que é apontado para baixo, joga esses gases rápidos, né, bastante acelerados para baixo, e como a força de empuxo, a reação, né, o foguete ele acaba subindo. Aqui temos uma imagem que representa como que funciona essa parte de baixo, né? Eu tenho aqui a câmara de combustão, onde existe uma alta pressão, uma temperatura muito grande os gases após a combustão, e aqui ele passa por esse bocal que ele é acelerado e jogado com velocidade muito maior para baixo. Quando aumentamos a velocidade com que o gás é jogado para baixo, consequentemente aumentamos a força de reação que faz com que
o foguete suba. Outra maneira também de representar é aqui. Nós temos os gases em baixa velocidade, né, após a queima em alta pressão e temperatura, e aqui eles passam por esse bocal, e aí ele é acelerado e sai com gases aqui, no caso, em velocidade alta, só que em baixa pressão. Só para a gente ter uma ideia como que acontece essa guerra dos foguetes, né, que é inclusive bastante injusto, que aproximadamente 85% do peso do foguete é só o combustível e o comburente. E desse percentual aqui, né, para completar ele, nós temos aí aproximadamente 10% do peso da estrutura, né, como o próprio motor e a estrutura, a carcaça aqui do foguete, e apenas ali sim, entre 5 e 1% do peso que vai no foguete, no caso da massa que vai no foguete, é realmente o que a gente chama de carga útil, né, seja, por exemplo, algum equipamento ou algum astronauta que vai para o espaço. Ou seja, só para resumir, acontece aqui a queima, esses gases são acelerados por um bocal, né, que é chamado de tubeira, a tubeira do foguete. Esses gases saem com alta velocidade para baixo e como força de reação, o foguete ele gera aqui uma força de empuxo para cima. Aqui nós temos um exemplo mais, vamos dizer, fácil de compreender, que é uma mangueira de bombeiro, que no caso eu tenho aqui água saindo com muita velocidade. E aí eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Seja na mangueira de casa, por exemplo, quando a gente aperta a mangueira, tem uma força de reação na mangueira. E se a gente soltar, ela vai começar a ter um movimento também, né? Que é devido é análogo ao conceito aí de empuxo. E também, né, no caso da mangueira, a gente consegue controlar a velocidade com que o jato sai. E no caso, a tubeira de um foguete, ela tem mais ou menos essa função. Ela consegue acelerar esses gases. Aqui, no caso, é água, né? Mas também o princípio é parecido. Bom, gente, é assim que funciona os lançadores. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Tem aqui o Ariane 5, o Delta 2, o Titan 4, o Atlas 5 e o H-11. E aqui por último nós temos o Space Shuttle, também chamado de ônibus espacial. Aqui eu só trouxe ele, né, a descrição dele, que esse lançador ele foi utilizado durante vários anos aí como em missões tripuladas para lançamento e manutenção de equipamentos em órbitas, por exemplo, o telescópio espacial Hubble. Então, esse ônibus espacial também ele foi utilizado para levar humanos até a Estação Espacial Internacional, levar equipamentos em órbita e várias outras aplicações. Bom, para entender esse conceito do princípio de funcionamento de um foguete, eu trouxe aqui pra gente um experimento muito simples de fazer, que você vai precisar unicamente de um balão de festa. Tendo um balão de festa, vocês façam esse procedimento. Primeiro, enche o balão, enche ele bastante. Segunda coisa, você vai segurar com a mão direita pela boca do balão. Aqui eu coloquei boca do balão entre aspas, é a parte que você coloca a boca para encher o balão. Você vai segurar essa boca com a mão direita, para, no caso, não deixar o ar sair. E aí você vai colocar essa boca virada para baixo, né, novamente com a mão direita. E aí você vai colocar a mão esquerda, você vai apoiar, você vai colocar o balão embaixo da sua mão esquerda. Aí você vai deixar a sua mão esquerda estendida e vai segurar com a mão direita com a boca do balão apontado para baixo. E aí depois você vai soltar a boca do balão. Aí você vai ver o que acontece. Depois que o balão murchou, você vai enchê-lo novamente. Depois você não precisa segurar com a mão esquerda, você vai soltar o balão e vai observar o que vai acontecer. Fazendo isso, eu quero que vocês respondam 3 perguntas. Aqui A, B e C. Bom, no item 3, você sente a força que o balão exerce na mão esquerda? Como se chama essa força? B. No item 4, o balão se move ou fica parado? Por quê? E a C. Levando em consideração a terceira lei de Newton, como se caracteriza o par ação e reação nesse experimento? Faça o seguinte, dá uma pausa nesse vídeo, arrume o balão de festa, faça esse experimento, responda essas perguntas e depois a gente volta a conversar. E aí pessoal, conseguiu fazer o experimento? Se vocês fizeram o experimento de maneira mais ou menos correta, iremos chegar a conclusões parecidas. Bom, a resposta da questão A. No item 3, você sente a força que o balão exerce na mão esquerda? Como se chama essa força? Sim, essa força se chama impulso. Não exatamente, né, mas é similar a um foguete. No caso,
o ar ele é acelerado para baixo e vai gerar um empuxo no balão, fazendo com que ele vá para cima. Só que você está segurando com a sua mão esquerda, você vai sentir essa força do empuxo. Aí a segunda pergunta. No item 4, o balão se move ou fica parado? Por quê? Ele se move, exatamente por causa da força de empuxo que acelera o balão. E no seu caso, você não está com a mão em cima para segurar, então ele vai literalmente sair voando. A outra pergunta. Levando em consideração a terceira lei de Newton, como se caracteriza o para-ação e reação nesse experimento? E para isso, eu representei aqui em um desenho. A ação é a saída do ar com velocidade, né, pela boca do balão, e reação é a força de empuxo que leva o ar que está saindo aqui com velocidade, e reação é a força que vai gerar aqui de empuxo no balão para ele subir. Lembrando que isso acontece porque quando a gente enche o balão, aumenta aqui a pressão dentro do balão, e aí se você solta, essa pressão tende a equilibrar com o ar. Então o ar que está aqui dentro, né, ele vai se equilibrar com o ar que está do lado de fora, e aí o ar daqui de dentro ele vai sair com a velocidade. E aí vai gerar aqui uma ação e como reação vai gerar um empuxo. Bom, gente, esse princípio, assim como acontece em um motor do foguete, ele acontece também em motores de aviões, né? No caso, os aviões turbojato, turbofan, que são vários tipos de motores que têm o mesmo princípio. Eu tenho aqui o ar entrando, frio, aqui acontece a queima, e esse gás ele é acelerado aqui no outro lado. E aí, como reação, vai ser o motor indo para frente. Só que como o motor está acoplado na asa do avião, ou no caso, no que a gente chama charuto do avião, que é o chamado também de fuselagem, isso vai impulsionar o avião inteiro a ir para frente. Aqui nós temos alguns exemplos de aviões. Nós temos aqui o F-18, e aqui ele atinge velocidades bastante altas, no caso 1.8 Mach, né? Mach 1.8. O que quer dizer esse Mach? O número de Mach ele é como se fosse uma velocidade em relação à velocidade do som. Por exemplo, a velocidade do som é aproximadamente 1.200 km por hora. Quando o avião está em Mach 1, ele está uma vez a velocidade do som, ou seja, está aproximadamente 1.200 km por hora. Mach 1.8 quer dizer que ele está ali quase duas vezes a velocidade do som. Então ele está aproximadamente a 2.000 km por hora esse avião. E aqui no caso ele está rompendo a barreira do som. E aí alguns aviões ele acontece esse fenômeno aqui, ó, acontece devido a quando o avião passa da barreira do som. Aqui temos outro avião chamado Blackbird, ele consegue atingir Mach 3, ou seja, ele consegue voar 3 vezes a velocidade do som. E temos aqui o avião mais rápido do mundo, que é o X-15. Ele consegue atingir Mach 6, ou seja, 6 vezes a velocidade do som. Aqui, gente, vale ressaltar que a velocidade do som ela varia com a temperatura do ar. No caso, né, como a temperatura varia na atmosfera, então, consequentemente, também varia. E o Mach ele está sempre em relação à velocidade do som. Se a velocidade do som varia, consequentemente, a velocidade também do som também varia. Bom, gente, aqui eu vou terminar essa aula com o exemplo de alguns lançadores, alguns veículos lançadores aqui, são os nossos queridos foguetes. E como a gente viu aí na última aula, a gente aprendeu como é que funciona esse princípio de funcionamento. Novamente, temos aqui a queima, e tudo isso aqui é o produto de combustão, que é basicamente água. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!